feridas emocionais. É um tema que tem sido cada vez mais discutido porque essa é a origem dos problemas que você está vivenciando hoje. E a ferida emocional que a gente vai tratar hoje é exatamente a ferida da rejeição. E a gente vai entender como a rejeição pode estar impactando a sua vida, o que é a rejeição e qual a diferença entre rejeição e abandono, que é algo que é muito comum. E vou aproveitando, dando uma ótima noite para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. E enquanto as pessoas estão chegando, eu já vou pedir para vocês para estarem compartilhando essa live com pessoas que vocês acham que ela pode ajudar. Eu já vou pedir para vocês estarem mandando o coraçãozinho para o Instagram entender que esse conteúdo é de relevância. E enquanto vocês estão fazendo isso, chamando mais pessoas, compartilhando essa live com alguém que pode precisar desse conteúdo, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Yane Santos, eu sou hipnoterapeuta, terapeuta da ansiedade, especialista no combate da ansiedade e no resgate da autoestima. E hoje a gente vai falar sobre uma ferida que é extremamente impactante na vida das pessoas, que é a rejeição. Então, bora lá. E pra gente começar, bora entender o que é rejeição. E rejeição fica muito próximo dos conceitos que a gente tem de abandono, então bora começar entendendo o que é rejeição. Rejeição tem muito a ver... e antes de... eu já quero mostrar pra vocês que o conteúdo dessa live, vem aqui desse livro, que trata das 5 feridas emocionais, e ele mostra exatamente como essas feridas, elas são retratadas no corpo, como a gente sente isso, quais características, e eu quero que você fique atenta, porque você pode não ter todas as características da rejeição, mas você pode ter algumas delas, e isso faz com que você se entenda melhor. Isso faz com que você se compreenda melhor, e isso pode fazer toda a diferença na sua vida na hora de se cuidar, de se olhar e de se conhecer. Então, a ferida da rejeição é a primeira ferida emocional a ser formada, e inclusive ela é formada desde a gestação até seu primeiro aninho. E por ser a primeira, ela age numa parte que é extremamente importante para você, que é quando você está se entendendo como pessoa. Então a ferida da rejeição faz você duvidar de quem você é. É uma ferida que faz você achar que você não é. É uma ferida que age sobre o seu ser. Não é sobre o seu ter, nem sobre o seu fazer. É sobre quem você é. E por isso ela é tão profunda e pode ser tão dolorosa. A rejeição tem a ver com ser colocado de lado, ser negligenciado no sentido de eu não quero. E isso pode acontecer, inclusive, quando você está ainda na barriga da sua mãe. Naqueles casos de uma gravidez indesejada, daquela gravidez que veio como um acidente. E ali você já começa a sentir que você não é bem-vindo, que você não deveria estar ali. E ali já começa essa ferida a tomar conta de você. E isso vai moldar seus comportamentos ao longo da vida. E já diz pra mim, quem já se percebeu sentindo isso de que eu não deveria estar aqui? Será que você já passou por essa situação de que eu não deveria estar aqui, esse não é o meu lugar? E muitas vezes essa sensação está relacionada exatamente com essa ferida da rejeição. E é importante trazer que a ferida da rejeição normalmente é sentida pelo mesmo sexo. Ou seja, durante a gravidez, a menina sente essa rejeição através da mãe. É aquela mulher que não aceitou bem, que ela não estava preparada para ser mãe. E a criança, se for uma menina, sente isso. Se for um menino, ele vai perceber a rejeição a partir da relação com o pai. É aquele homem que não aceitou a gravidez da mulher, que duvidou que fosse o pai. E isso já cria naquela criança essas percepções.
Porque é importante a gente entender que quando a gente fala de feridas emocionais, situações iguais podem revelar feridas diferentes. Por quê? Porque o que traz à tona essa dor da rejeição é a forma como você percebe a situação. E é por isso que é tão importante na jornada de curar essas feridas emocionais você começar o processo do autoconhecimento, de você saber quem é você, de você se perceber, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. E qual a diferença? Você pode me perguntar, Yane, mas você disse que rejeição e abandono são coisas parecidas. São coisas que as pessoas normalmente confundem. E quais são as diferenças principais? A rejeição, eu disse pra vocês, normalmente traz a conotação de que acontece com o mesmo sexo. Então, ou seja, as meninas, mulheres, se sentem rejeitadas pela mãe. Os meninos, homens, se sentem rejeitados pelo pai. No abandono, o processo é invertido. Você, mulher, menina, se sente abandonada pelo pai, enquanto o menino, o homem, se sente abandonado pela mãe. E qual a diferença? Enquanto na rejeição você sente a dor do eu não quero, como se você não fosse capaz, você não devesse estar naquele lugar, no abandono a sua dor é do eu não posso. É como se aquela pessoa simplesmente ela não conseguisse dar conta de te levar junto. E aí você se sente abandonado. E isso vai trazer diferenças na forma como você se comporta e nas características. E é importante lembrar que, como eu disse para vocês, a ferida da rejeição ela é a primeira ferida que acontece ainda na barriga da mãe. E sabe o que acontece? Quando você... E aí as mulheres podem me dizer, já deve ter percebido, quem já engravidou, que a criança, a barriga tá lá, normal, mas se acontece alguma situação de estresse, de medo, o que acontece? A barriga fica toda durinha, toda encolhidinha. Para uma criança que tem essa ferida da rejeição, todas as vezes, e isso é emocional, gente, é instintivo, a pessoa não faz de propósito, quando você duvida, ou você questiona, ou você realmente não sabe como vai ser aquela gravidez e te dá a sensação de medo, o seu corpo reage. E aqui, todo mundo já sentiu algum medo que não era real e percebeu o corpo agir. Quem tem ansiedade passa muito por isso. Por exemplo, tá em uma determinada situação, tá às vezes em casa, e de repente vem um medo, o coração acelera, começa a tremer, mão suando, e é aquela situação que acontece do nada. Por quê? Porque é um efeito fisiológico, que é instintivo, você não controla. Na gestação, a mulher passa pela mesma situação. Quando ela passa por situações de medo, de estresse, o corpo entende que ela tá com medo e simplesmente essa barriga pode ficar toda durinha, toda tensa, porque ela tá achando que ela tá passando por uma situação de risco. Só que esse bebê que tá nessa barriga e diminui o acesso de sangue, de nutrientes para ele, ele começa a perceber que quando ele se mexe, dói, é incômodo. E o que é que ele faz? Ele simplesmente fica quietinho. É aquele momento que você percebe a tua barriga durinha e o bebê tá ali quietinho. E quando ele faz isso acontece numa fase do processo de mielinização da parte da coluna, que tá aqui, ó, nessa região mais alta. Então são crianças que pegam toda a energia do corpo e colocam na cabeça. Então são crianças, ela fica ali quietinha, mas toda a energia, tudo que ela queria colocar, que ela tinha de energia, ela direcionou para cá. E é por isso que a pessoa que vive no complexo da rejeição, elas simplesmente são pessoas que são muito criativas, são pessoas que têm uma criatividade aflorada, que são mais intelectuais. Elas são pessoas que muitas vezes as pessoas acham que elas são frias. Por quê? Porque elas são reservadas, elas não gostam de toque. Elas preferem ficar naquele ambiente que é dela, o mundinho dela. É como se ela quisesse se esconder. Porque na realidade, como ela se sente rejeitada, ela simplesmente quer fugir, ela quer escapar.
E essa, inclusive, é uma das máscaras que a pessoa que sofre com a ferida da rejeição, ela usa. Ela usa a máscara do escapista, é aquela pessoa que quer passar desapercebida, é aquela pessoa que não quer ser notada. E isso é comum de você ver, inclusive no próprio corpo físico. Sabe aquelas pessoas, e deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, que eu deixei até... vou conseguir. Vocês estão vendo aqui a imagem? Essa imagem é exatamente como é o corpo de uma pessoa que sofre com a ferida da rejeição. Principalmente se esse sofrimento for maior, se essa ferida ela tiver como eu vou dizer, se for uma ferida que é muito forte, que é a ferida principal dela, digamos assim. Nesse caso, são pessoas, que são bem magrinhas, têm olhos pequenos, são pessoas que têm um estilo de corpo que é mais esguio, porque é aquela pessoa que quer fugir, que quer desaparecer. Então, simplesmente, o corpo dela retrata isso. E uma característica comum dessas pessoas, elas são pessoas, por serem muito criativas, elas vivem no mundo imaginário, elas criam bastante. E, inclusive, quando elas sentam por conta de querer ficar muito mais aqui na sua cabeça, elas normalmente sentam com a perna cruzada. E isso faz com que ela não toque no chão e ela tenha a possibilidade de sair, de circular, de fugir com mais presteza. Então, na ferida da rejeição, vocês estão percebendo que a pessoa, ela simplesmente duvida da capacidade dela. Ela acha que ela não merecia estar ali. Ela acha que ela não é boa o bastante para estar naquele local. E é por isso que o próprio corpo dela faz ela se ficar menor, ela diminuir, ela ficar sempre slim. É tanto que na alimentação são pessoas que comem pouco, pequenas porções, devagar, e inclusive muitas das pessoas que sofrem com anorexia têm esse perfil. Por quê? Porque o perfil de alguém que quer escapar. Inclusive, como essas pessoas, elas vivem nesse mundo imaginário e as relações para elas são algo muito fortes, mas ela oscila de eu sou quem eu sou, o que acontece? Ela simplesmente ela vai ter o direcionamento de muitas vezes tem aquele amor profundo e aquele amor profundo de repente vira um ódio profundo. E aqui o Irapom falou que adora acarajé e tem jeito, e se tem jeito pra ele, é exatamente assim que o escapista age. Age de um amor profundo e de repente passa por ódio profundo, porque o ódio é exatamente aquela outra capa do amor. Sabe aquele relacionamento que era incrível, que era as mil maravilhas, que era o amor maior do mundo, e de repente, simplesmente as pessoas não conseguem mais nem se olhar, se detestam. Isso é muito comum acontecer em quem tem essa ferida na rejeição, porque ele varia muito de um polo oposto a outro. E é por isso que muitas vezes, nesse processo, são pessoas que tendem a adoecer com câncer por conta da mágoa e da raiva que tem dentro de si mesma. São pessoas que podem adoecer, por exemplo, com questões relacionadas à diarreia, porque ela não quer absorver aquelas questões, então ela coloca para fora, ela deixa passar. Os vômitos, que é essa questão de não aceitar, de querer desaparecer. Então ela não quer reter dentro do corpo esses nutrientes, essas informações, então ela bota para fora. Então a maior característica de que tem essa ferida da rejeição é essa necessidade de querer fugir, de querer se esconder, de achar que simplesmente não é capaz, não é merecedor de estar naquele lugar.
São pessoas que são muito criativas e que, se ela acha estímulo para essa criatividade, ela simplesmente vira gênios, como a gente vê o Albert Einstein, que tem esse tipo de perfil. Aquele outro... quando eu lembrar eu digo, tem um outro cientista que fez, se eu não me engano, tem um filme dele que é muito interessante. Esqueci, se eu não me engano, ele que fez a questão da teoria do buraco negro. Depois eu lembro o nome, eu compartilho aqui com vocês. São pessoas que estão exatamente esse perfil. Tem o corpo frágil, mas a mente é enorme, é cheia de conhecimento, de criatividade. E que, se ela é estimulada, aí essa pessoa cria inovações. São pessoas que são gênios no sentido de fazer aquilo que é muito diferente, que ninguém nunca antes pensou, e ele consegue pensar. Mas, em compensação, se ele está num lugar em que as pessoas rejeitam essa capacidade intelectual, criativa, de imaginação dele, ele simplesmente vai sumindo e se encolhendo cada vez mais, porque ele começa a duvidar de quem ele é. Ele começa a duvidar do motivo da sua existência. E por isso, algumas pessoas que têm esse traço, que têm essas características, inclusive, tendem a pensar em suicídio, a tentar o suicídio. Por quê? Porque ele tem uma dependência profunda no sentido de entender quem ele é. E quando ele perde o significado de quem ele é, ele fala, pra que a vida? E aí, em atos de desesperos, ele pode recorrer a esse tipo de tendência. Diz pra mim se isso tá fazendo sentido pra você, se você se reconhece. E lembrando que nem todo mundo vai ter todas essas características. Por quê? Porque normalmente todos temos todas essas feridas emocionais de maior ou menor grau. E quanto mais a gente tem dessas características, mais a gente tem determinada ferida. Quando menos a gente tem dessa ferida. E isso que vai fazer as diferenças em cada um de nós. Cada um vai ter comportamentos diferentes de acordo com o limiar que essa ferida tem. Inclusive, as feridas, elas podem ter maior ou menor influência a depender da fase da vida. Porque para uma pessoa que tem a ferida da rejeição, se ela está num lugar que ela está sendo reconhecida, valorizada, essa ferida vai tender a diminuir e ele vai conseguir estar muito mais nesse lugar de pessoa imaginativa, criativa, que está inventando e colocando seus talentos para o mundo. Ao contrário, e outras feridas podem estar se manifestando. Então é importante ficar atento. E aí eu vou fazer uma série de lives com todas essas feridas emocionais. E aí, só para você ter ideia de quais são essas feridas, é a rejeição. Depois eu vou trazer o abandono, a humilhação, a injustiça e, deixa eu pescar aqui, e a traição. Que é exatamente as feridas que vão se formando e que elas estão aqui, elas aparecem no corpo da gente. Cada uma se forma em determinada fase da vida e elas vão acompanhando a gente. E em determinado momento o corpo está mais de um jeito e mais de outro. E isso aponta que ferida está mais latente naquele momento. Que ferida está mais... Latente não, desculpa, gente. Que ferida está mais ativa naquele momento. E aí a Rê falou que sim, tá fazendo muito sentido. E, gente, o importante aqui é que vocês comecem a reconhecer quais são essas características que vocês têm, para vocês perceberem se vocês estão sentindo essa dor. Porque se vocês estiverem sentindo essa dor, essa é uma ferida que precisa ser olhada e tratada. Essa é a ferida que vocês precisam cuidar. E por que é necessário? Deixa eu pescar aqui, que eu deixei uma lista de coisas para falar para vocês, para não esquecer. E por que é necessário olhar para essas feridas? Porque enquanto você tem uma ferida da rejeição grande, como é que você vai ser capaz de mostrar para o mundo seus talentos? Com uma ferida da rejeição que você se sente incapaz, que você não entende a sua importância e o seu lugar no mundo, como é que você vai compartilhar as suas habilidades?
E se você não compartilha suas habilidades, se você não cresce, se você não é capaz de se fortalecer e mostrar para o mundo, independente do que te julgue, independente do que te falem, quem é você? Como é que você vai conseguir, por exemplo, prosperar na sua carreira? Como é que você vai conseguir ter ganhos financeiros? Como é que você vai se relacionar com outra pessoa e achar que é importante para ela, se você não se acha importante nem para você? É aí onde a autoestima começa, inclusive, a ser mexida. Porque você não entende o seu valor, você não entende o que você merece, você não entende quem é você. E se você duvida de quem é você, se você não acolhe e não aceita quem é você, vocês acham que quem vai fazer isso? Vocês acham que alguém vai ser capaz de cuidar de vocês, de amar vocês, de proteger vocês, se você não faz isso? Eu preciso ser sincera com vocês, que ninguém vai poder fazer isso. Porque depois que você cresce, e aí? Porque depois que você cresce, a única pessoa que é responsável por sua felicidade, que é responsável por sua evolução, que é responsável por seu crescimento, é você mesma. É a hora que você precisa tomar a responsabilidade por sua vida. E curar suas feridas é o que vai te dar a energia para fazer isso. E a responsabilidade de curar as suas feridas é sua. E a ferida da rejeição, por exemplo, que essa ferida que vem de que, no meu caso, que sou mulher, que a minha mãe me rejeitou, que ela não queria que eu viesse naquele momento, que ela não queria que eu fosse como eu sou. Isso eu vi se refletindo na minha vida várias vezes. Sabe por quê? Porque o universo é tão sábio que aquilo que você não quer ver é posto na sua vida em ciclos seguidos para que você consiga resolver. E nesse caso, o que você precisa resolver é exatamente as suas feridas de rejeição, para que você deixe de se rejeitar e passe a se amar. E eu vou te dizer que quem tem ferida de rejeição normalmente aprendeu isso com o seu genitor. Então, muito provavelmente, a sua mãe também tem essas feridas. E ela reflete essa dor dela em você. E enquanto você achar que é uma injustiçada e que a sua mãe precisa se retratar para que você consiga viver, eu sinto muito. Você vai ficar com a sua vida paralisada. Por quê? Quem é a única pessoa capaz de fazer você se amar, se respeitar, se cuidar, é você mesma. Essa é a sua responsabilidade. Quando você se torna adulto, você é a pessoa responsável por cuidar da sua criança interior. É você que é responsável por dar amor, acolhimento e proteção para essa criança. Porque à medida que você se rejeita, à medida que você não se aceita, à medida que você não aceita quem você é, ninguém vai aceitar. E isso é importante que você ligue esse alerta. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com a opinião dos outros, o que os outros vão falar, o que é que vão pensar de mim. Mas a pergunta certa é, o que você está pensando de você? O que você acha de você? Quem é você para você? Você precisa entender que esse olhar começa com a forma como você se vê, como você se percebe. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que ela vive essa ferida e ela é uma mulher extremamente criativa, extremamente inventiva, inovadora. E a família não aceita. Inclusive, ela ouve da mãe repetidas vezes que ela sonha demais.
E toda vez que ela tá pra dar um passo diferente na carreira, um passo mais audacioso, ela ouve: você sonha demais, pare de sonhar, você é muito voadora. E sabe o que acontece? Ela abre mão do sonho dela, porque ela, mesmo que de forma inconsciente, ela acredita naquilo que estão dizendo. E ela começa a achar que ela ser sonhadora, que ela ser imaginária, que ela ser inovadora é um erro. E aí o que acontece? O negócio dela, o sonho dela vai por água abaixo. Porque a energia que ela precisava para fazer aquilo crescer, ela simplesmente perdeu, prestando atenção no que os outros falavam, porque ela se percebia daquela forma também. Ela duvidava de quem era ela, dessa capacidade dela. E por isso que cuidar da ferida de rejeição é cuidar da sua autoestima. É pegar esse pilar seu, que está relacionado ao genitor, que é do mesmo sexo seu. Se você é mulher, é sua mãe. Se você é homem, é o seu pai. E trazer essa energia para si. Porque é com a ferida da rejeição, com ela quando ela está aberta, você perde a sua capacidade de se autocuidar, de se amar, de se valorizar. Porque é com a sua mãe, no caso de nós mulheres, que a gente aprende a se cuidar, a se amar, ao autocuidado, a ser acolhida. E aí a gente espelha aquilo que a gente viu. Por quê? As pessoas falam que orientam os filhos, que cuidam dos filhos, mas vocês precisam entender que as crianças aprendem com o que elas veem, elas aprendem com exemplo. Não adianta falar se você não faz. Então hoje nós somos o reflexo da nossa mãe. Se você é mulher ou do seu pai, sendo exatamente igual ou sendo exatamente o oposto. Muitas vezes a gente é tão igual que nem percebe. E tô falando aqui eu que passei por essa experiência. Eu não percebia o quão semelhante eu era com a minha mãe. Inclusive naquilo que eu repreendia, que eu julgava como se eu soubesse mais do que ela. E eu preciso alertar para vocês que vocês, por mais que vocês tenham passado por dificuldades com seus pais na infância, você não é melhor que nenhum deles. Você não sabe mais do que nenhum deles. Por quê? Porque os pais nossos são maiores que a gente. Pai e mãe são o nosso alicerce, sejam eles bons ou maus. E é por isso que a gente precisa retratar e reconhecer essa relação, independente do que eles tenham feito. Porque por mais que eles tenham feito situações que sejam terríveis, simplesmente sem eles você não existiria. Por quê? Se a sua mãe estivesse com outro homem, ou seu pai estivesse com outra mulher, você não seria você. E, inclusive, se não fosse o espermatozoide que fecundou o óvulo da sua mãe, se não fosse aquele determinado, você não seria você. Então, não adianta querer julgar pai e mãe e achar que eles não são bons o suficientes, que eles são um problema, porque eles não me deram o que eu gostaria. Simplesmente você cresceu, agora quem é responsável por cuidar de você, de tratar de você, é você mesma. Então não adianta ficar olhando para trás e ficar culpando os outros, se vitimizando e deixando a sua vida passar. Você vai precisar exatamente trazer esse amor de pai e mãe pra dentro de você, independente do que eles fizeram, mas por você. Pra você entender que você é importante. Pra você entender que você é quem você é e que você tem esse dom, por exemplo, de criar, de imaginar, principalmente se você tem muito dessa ferida da rejeição. Que você não precisa fugir da vida, que você não precisa se esconder. Muito pelo contrário, você precisa trazer para o mundo exatamente as novidades, porque vários gênios que tiveram aí, que tinham essa ferida, quando eles foram estimulados, eles trouxeram para o mundo invenções incríveis. Conhecimentos que até hoje são a base, por exemplo, da física quântica, de conhecimentos que são
que por enquanto são o ápice da ciência. E você simplesmente está se escondendo de mostrar esses seus talentos para o mundo. E muitas vezes isso acontece porque você começa a pensar: ah, mas eu não tenho tempo para resolver isso. Isso é bobagem. Ah, eu tô me sentindo assim, mas vai passar. Eu dou conta sozinha. E sabe o que acontece? Você começa a adoecer cada vez mais. Quantas mulheres eu já atendi, já conversaram comigo de falar que: ai, Anne, eu não tenho ânimo nem de levantar da cama. Ai, Anne, eu não consigo nem tomar um banho. Ai, eu tenho medo de ficar sozinha. Sabe por quê? Porque simplesmente você está negando quem é você. Quantas pessoas sentem tanta dor da rejeição, de achar que não tem importância na vida, que atentam contra a sua própria vida. Gente, isso é muito sério. Porque diariamente pessoas tiram sua vida aqui no Brasil. E são muitas pessoas. E quando essas pessoas tiram sua própria vida, elas também acabam com a vida das pessoas que estão ao redor. Porque eu não sei se você conhece alguém, ou já teve algum caso na família, isso impacta profundamente aquelas pessoas que são amigas, que estão no círculo. Inclusive com sensação de culpa por não ter percebido. Mas sabe por que elas não perceberam? Porque quem tem essa ferida, ela quer se esconder, ela fica na solidão, ela fica sozinha. Então as pessoas entendem que aquele é o comportamento natural. E muitas vezes você esquece de pedir ajuda quando precisa. Muitas vezes você deixa de pedir essa atenção que é necessária para te ajudar a se reequilibrar. Então, se você não tem tempo para cuidar de você, você não tem tempo para viver. Porque é a sua vida. É a sua necessidade. E não tem nada que possa ser mais importante do que a sua vida. Não tem nada que possa ser mais importante para você do que viver. E viver, gente, é viver. É ter sonhos e correr atrás dele, realizá-los, não é sobreviver. Como eu vejo as pessoas que vão para o trabalho de forma mecânica, só preocupado enquanto vai receber no final do mês e se endividando e o dinheiro não conta e de repente estão numa bola de neve. Que não tem uma carreira, não tem uma realização financeira, não tem um relacionamento bom. E ficam empurrando com a barriga, sobrevivendo, achando que não merecem ser felizes. Então é importante que vocês fiquem atentos. O que é que vocês estão fazendo com a vida de vocês? E para curar essas feridas, gente, não tem momento não. Certo nem errado. Curar suas feridas, o momento certo é o agora. Comece já. Não deixem que elas piorem, que te paralisem para que você comece isso. Como eu atendi há pouco tempo uma cliente, ela entrou em contato comigo há cerca de 1 ano. E aí agora entrou em contato de novo. E aí eu perguntei como é que ela tava. Aí ela: eu tô péssima. A minha filha agora tá internada num centro de reabilitação. E eu tô cada vez mais endividada. E me cobrando cada vez mais. Ou seja, ela tá deixando a vida dela piorar para que ela simplesmente tome a decisão de se responsabilizar por sua vida. Gente, as escolhas da sua vida são suas. Não terceirize a sua vida, porque ninguém vai fazer da sua vida melhor do que você. Isso é importante que vocês fiquem alerta. De que, enquanto você deixar que as pessoas decidam por sua vida,
ela simplesmente vai ficar paralisada. Por quê? Você pode até escolher o que o outro quer, mas simplesmente as consequências quem vai colher é você. Porque se você quer colher, quer plantar, e aí eu vou dar pra vocês um exemplo de que vocês, digamos que vocês são fazendeiros, tem lá uma fazenda. Só que você quer fazer uma fazenda pra ter muitas videiras, né? Ter muitas uvas. Só que alguém te disse que não, que você precisa ter uma fazenda de melancias e te dão as sementes da melancia. E aí eu te pergunto, se você plantar essas sementes da melancia, você vai ter uvas? Você vai ter as suas videiras? Não, você vai colher melancias. E é assim que você está fazendo hoje. Você pode estar fazendo as escolhas que os outros te orientaram, mas ninguém está colhendo o resultado dessas escolhas, não. É você que está colhendo. E aí você precisa saber se isso é justo para você. Se é realmente isso que você quer para você. Então, fiquem muito atentos a como vocês estão lidando com a vida de vocês, como vocês estão se sentindo, como vocês estão se percebendo. E eu tô falando isso porque vocês precisam investir em vocês. Vocês precisam investir tempo, dinheiro, recursos em vocês. Porque é isso que faz vocês crescerem. Gente, sem foco, sem energia, na direção do que você quer, você simplesmente não vai crescer. Você simplesmente não vai evoluir. Porque é exatamente focar, direcionar a tua energia para aquele lugar que vai fazer você expandir. E com autoestima, com autoconhecimento não é diferente. Para você curar uma ferida da rejeição, você precisa entender quem é você. Você precisa aceitar que você tem essa ferida, porque muita gente nem percebe. Porque a gente cresceu sem olhar pra gente. Gente, cuidar de saúde mental e emocional é algo muito novo. Eu lembro que há 30 anos atrás, quando eu era adolescente, se alguém falasse que ia pro psicólogo ou pro psiquiatra, ela tá achado como maluco. E olha, a gente tá em 2024, eu não vou dizer que isso tá muito diferente, não. Melhorou. Mas o preconceito, quando você fala que você tá cuidando da sua saúde mental, que você tá cuidando da sua saúde emocional, é imenso. Quantas pessoas falam que isso é bobagem? Quantas pessoas falam que isso é frescura? Quantas pessoas falam que isso é pilantragem? E sabe por que as pessoas falam isso? Porque elas simplesmente não querem olhar para dentro de si. É muito mais fácil eu falar, eu não tenho R$1 milhão na minha conta porque a minha mãe fez isso ou meu pai fez aquilo. É muito mais fácil eu falar que o meu relacionamento não prosperou porque o meu ex era problemático. E, gente, a gente precisa entender que os problemas das relações nunca é do outro, é nosso. Por quê? O que eu fiz para crescer financeiramente, para eu construir esse R$1 milhão e tá lá na minha conta? O que eu fiz para transformar aquela paixão do início do relacionamento em amor, fazendo uma escolha diária para o meu ex estar ali do lado? Comece a pensar no relacionamento de vocês. Quantas vezes para conquistar você tá ali solícito, muito amorosa, muito linda, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, estando sempre arrumada, cheirosa. E percebe como é que tá você um ano depois? Você tá se cuidando? Você tá se arrumando? Você tá ali cheirosa, cuidando do relacionamento? Não! Muitas vezes você se abandona. E quando você faz isso,
É como se você começasse a colocar em xeque se você merecia tudo aquilo. É quando você começa a se rejeitar e falar, eu não mereço, e você começa a sabotar. Sabotar sua carreira, sabotar sua vida financeira, sabotar seu relacionamento. E por que eu falo? E sabotar as relações de uma forma geral. E sabe por que eu digo isso? Porque vocês precisam entender que quando vocês têm alguma questão a ser resolvida, não ache que o problema é só o relacionamento, é só a carreira, é só o dinheiro, não. Porque você é uma pessoa única, do jeito que você age em uma área da vida, você age em todas as outras. Então, se você está se rejeitando no seu relacionamento, achando que você não é boa o suficiente, sem entender por que você está ali, começa a prestar atenção na tua carreira. Realmente você está dando tudo de si, ou você está passando por aquele lugar como se estivesse fugindo? Como se você estivesse se escondendo? Como é que uma pessoa que está se escondendo, que não está mostrando, entregando para o mundo suas habilidades, vai crescer financeiramente? Como é que uma pessoa com essas características vai crescer na profissão? Vai ter uma carreira de sucesso? Não! Você está escondida da vida. E enquanto você estiver escondida da vida, a vida não vai te dar nada, porque você não está pedindo nada para ela, você não está seguindo com nada para ela. Você simplesmente está sobrevivendo no modo automático. Sem sonhos, sem metas, sem perspectivas. Então o que vier veio. E aí quando você recebe, você diz a culpa é dos outros. Não. À medida que você se torna um adulto, a palavra culpa some do seu dicionário e você se torna responsável, porque você precisa entender que você precisa ser um ser humano proativo. E ser proativo, gente, é simplesmente tomar as rédeas da sua vida e controlar. É reconstruir essa autoestima que foi danificada desde lá de trás, quando muitas vezes na barriga da sua mãe ela pensou, eu não tô pronta para ser mãe. Eu não queria ter esse filho agora. Como é que vai ser? E ela fez isso porque ela era má? Não. Ela fez isso porque ela tinha medo. E a gente precisa entender que os nossos pais nunca tiveram essas oportunidades que a gente tem hoje, de conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente tá aqui, num domingo de noite, conversando por um celular. E aproveitando, diz pra mim, de onde é que vocês estão? Eu tô aqui em Salvador, mas eu já vi gente de São Paulo, que eu já conheço, gente de Minas Gerais, que eu já conheço. Ou seja, a gente não tá perto fisicamente, mas a gente tá aqui compartilhando, tá crescendo junto. E os nossos pais tinham isso? Não. Olha a mentalidade das pessoas que cercam eles. As pessoas não conhecem isso. Aí, ó, Cataguases, Minas Gerais. Aí, ó, tá vendo? A Ale também, que é de Minas. Então, assim, a gente tá simplesmente se conectando com um conhecimento que não existia. Aqui, ó, São Paulo. Então, gente, é importante que a gente fique atento ao que a gente está fazendo com a nossa vida. Quais são as escolhas que a gente está fazendo? Será que é justo plantar essas sementes de melancia para colher uva? Ou será que é melhor você se responsabilizar e falar, não, pode deixar que eu vou comprar as minhas sementes de uva, que eu quero a videira nesse terreno? Responsabilize-se. Seja o protagonista da sua vida. Seja o autor da sua novela. Essa é a grande questão que vocês precisam se permitir. É se permitir se libertar de feridas que estavam lá atrás e deixar o que passou lá. E para quem tem a ferida da rejeição, muitas vezes fica nessa relação de amor e ódio e muitas vezes entra num papel de que prefere adoecer, prefere falir, porque quer se vingar do outro. Sabe o que é você não deixar a sua vida acontecer porque você quer se vingar do outro?
E isso acontece, gente, de forma inconsciente. Então, por isso é importante que você fique atento. E é por isso que eu estou convidando vocês para essa jornada de autoconhecimento. Porque é controlar essa mente consciente que está aqui, ó, no córtex pré-frontal, que é os 5% da sua mente, que é racional, que está aqui conversando com vocês. É fazer essa parte, compreender os outros 95% para dominar, que vai fazer você ganhar o jogo. Por quê? Você pode usar as suas emoções a seu favor. Você pode usar as suas emoções para fazer você crescer. Para você fazer você se melhorar. E não usar as suas emoções para se fazer de vítima, de coitadinha. Porque isso adoece mais e não te leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque eu nunca vi uma vítima subir no pódio. Eu nunca vi uma vítima ganhar uma luta. Eu nunca vi uma vítima escrever um livro. Os livros, as biografias que a gente lê são de pessoas que tinham dificuldades e superaram. São pessoas proativas. São pessoas que tomam as rédeas da sua vida. São pessoas que passam dificuldade como nós passamos, mas que continuam. Eu costumo dizer, por exemplo, que o que separa a gente de um Silvio Santos, de um Gugu, é simplesmente a coragem de ser nós mesmos. É a coragem de colocar esses talentos para fora. E você que sofre uma ferida da rejeição profunda, que é muito criativo, que usa muita imaginação, que é muito intelectual, quantas vezes você pode ter ouvido que você é frio, você não gosta de toque, e isso é uma característica que é sua, respeite. Não tente fazer pelo outro aquilo que ele acha que é importante para ele, faça isso por você. E comece a compartilhar a forma como você prefere sentir, a forma como você prefere agir. Comece a pegar aquelas críticas que você ouve de que você é muito sonhador, de que nada que você faz é certo porque você só sonha, você devaneia. Comece a pegar biografias de pessoas que tinham tantos sonhos e que cresceram, para você ver que isso é crença, que se você acreditar em você, você consegue. Só precisa encontrar as pessoas do lado que te ajudem nessa jornada. E como é que você faz isso? É com autoconhecimento, é resgatando a sua autoestima, é curando essas feridas que estão aí te machucando. É curando essas feridas de rejeição que está fazendo você fugir da vida, que está fazendo você se esconder, que está fazendo você ficar cada vez menor, cada vez mais encolhido. Quando a gente fala de resgatar a autoestima, gente, é simplesmente você entender que você pode se espalhar, você pode seguir para o mundo, você pode simplesmente ser incrível e se sentir capaz. E eu vou dizer para vocês que, não vou dizer todos, mas posso dizer que pelo menos 90% dos medos que você tem são medos que são irreais. Vocês não estão onde vocês querem porque vocês estão presos no que os outros vão pensar, no que os outros estão achando. E enquanto os outros vão achar, enquanto os outros estão só de lado, tomando conta da sua vida, se você deixar isso acontecer, quem está se frustrando é você. E eu vou te dizer, o quanto antes você ficar alerta para isso, melhor. Sabe por quê? Porque o seu bem mais precioso é o tempo. Gente, o tempo que passou não volta mais atrás. O tempo da minha vida que eu levei me escondendo com um monte de trauma, com um monte de questão, simplesmente não retorna. E chegou uma hora que ao invés de ficar chorando pelo tempo que passou, eu falei, opa, eu não aguento mais viver assim, eu vou ser livre. E é esse o caminho que eu tô seguindo. Gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo, por exemplo, no ano passado, que foi uma das decisões. Mas
eu vou dizer a decisão mais importante, uma das decisões mais importantes que eu tomei por mim, unicamente por mim, o ano passado. Pra quem ainda não conhece um pouco da minha história, eu sou enfermeira de formação. E na enfermagem foram 23 anos de serviço público. Eu passei por vários municípios. Já pedi, essa foi a minha terceira exoneração, mas eu sempre pedi exoneração porque eu já tinha passado num outro concurso. Então, a minha vida inteira foi de exoneração em exoneração, de concurso em concurso. Só que, quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, e eu fui olhando pra dentro de mim, e eu fui percebendo quem eu era, quem eu quero me tornar, eu comecei a ver que a questão de ser concursada não era compatível. E vocês há de convir comigo, né? Porque quem é concursado, que gosta de segurança, que quer fazer tudo sempre igual, uma pessoa que ficou pulando de concurso em concurso, é uma pessoa que achou uma forma de se desafiar. E a minha forma foi essa, de estar mudando de concurso, porque toda vez que eu chegava num lugar novo, era um novo desafio. E assim eu fui. E aí eu vi que aquilo não fazia mais sentido pra mim. Então, eu pedi uma licença sem vencimento e tirei umas licenças que eu tinha e férias. E o que aconteceu? Na hora que eu precisava me reapresentar, a licença não tinha saído. E aí eu tinha duas escolhas. Ou continuar, porque me falaram, Iane, fica aí mais 20 dias que a sua licença vai sair. Ou seguir. E vocês podem falar, Iane, 20 dias vão passar rapidinho. E sabe o que eu fiz? Eu ali foi a primeira vez que eu me priorizei, gente. Eu falei, não. Que seja um dia um dia que seja necessário, eu não vou fazer isso. Porque esse lugar não é mais o lugar que eu quero estar. Esse lugar não é mais o lugar que é meu. Por que eu vou abrir mão dos meus sonhos para me manter aqui presa pelo medo? De que vai faltar, de que as coisas vão ser difíceis, de que vai ser diferente. Foi isso. E sabe qual foi a minha opção? Foi simplesmente assinar minha exoneração. E eu saí. E eu nunca fui tão feliz. E eu vou dizer, tudo acontece do jeito que eu quero? Não. E tem dia que as coisas não saem do jeito que eu imagino. E aí eu penso, poxa, será que eu fiz certo? E toda vez que vem esse sentimento, sabe o que acontece? Eu começo a lembrar de como eu estou feliz, das pessoas que eu tenho ajudado, de como eu tenho inspirado. Quantas pessoas falam, Iane, quando eu vejo a sua história, quando eu vejo você assim, isso me diz, eu também posso. E principalmente, eu percebo o quanto eu fiz bem pra mim. Porque, gente, sabe por que muitas vezes você tá sofrendo com ansiedade, com depressão, com crises de pânico? É porque quando a sua mente tá aqui, ó, cheia de medo, cheia de tristeza, cheia de raiva, quando isso daqui tá cheio, como se fosse uma panela de pressão e a pressão tá muito grande, sabe o que acontece? Tudo isso desce pro corpo. E toda a inquietude que eu tinha, e toda essa vontade de fugir daquilo que não tava fazendo mais sentido pra mim, desceu pro meu corpo. Eu comecei a ter as pernas inchadas, os pés inchados, dores constantes, enxaquecas, uma falta de ânimo. E aí, como eu já tava nessa jornada, já tinha avançado mais, eu falei, opa, tem algo de errado. Essa não sou eu. Eu acordava às 5 horas da manhã para poder malhar e chegar no trabalho às 8. Sabe o que acontecia? Eu não ia malhar e chegava no trabalho às 9. E quando dava 18 horas que eu ia sair para atender no consultório, parecia que eu tinha terminado de acordar. Eu tava feliz, eu tava alegre, eu ia satisfeita. E aí eu falei, pronto, o meu corpo tá me dizendo qual é o meu lugar. E por que eu não tô ouvindo? Então, quando eu falei essas características do corpo de uma pessoa que tem a ferida da rejeição, é para vocês ficarem atentos, porque se vocês estão com essa questão desse corpo muito emagrecido, se vocês estão muito com esse aspecto de que vão sumir, estão com problemas com alimentação, como anorexia,
É sinal de que essa ferida está gritando socorro. Olha para mim, me cuida. E o primeiro passo para você fazer isso é aceitar. É aceitar. Depois que você aceita, você já sabe, já identificou que a raiz está nessa relação com a sua mãe. Bora tratar. Bora mudar isso. Para que você volte a ser você. Para que você seja capaz de usar a sua criatividade. Para que você seja capaz de inovar, de criar algo novo. Para que você seja capaz de mostrar que você realmente está pronta para viver. Que você realmente está pronta para mostrar para o mundo quem é você. E aproveitando, dar uma ótima noite para quem vai entrando. Aqui entraram várias Penélopes minhas, alunas minhas, como a Bia, e a Lana, a Neuza, sejam muito bem-vindas. E para vocês que chegaram agora, eu vou compartilhar com vocês, só para vocês, eu já estou terminando aqui a live, mas eu quero compartilhar para vocês as características de um corpo, de uma pessoa que tem essa ferida da rejeição forte. É exatamente pessoas, que tem esse corpo, vocês estão vendo que é um corpo que é mais esguio, que é meio que, sabe quando você diz que a pessoa é o couro e o osso, não tem muita carne, é aquela pessoa que é muito magrinha. Porque quem tem as feridas da rejeição, ela quer simplesmente desaparecer, ela quer sumir. Então, a tendência é ser muito magrinha, ser muito pequenininha. E é por isso que tem essa tendência a ter anorexia, a desenvolver quadros de vômitos, de diarreia, porque não quer absorver. E vocês, ao longo dessa série das feridas emocionais, vão começar a entender as características do seu corpo que pode estar indicando que ferida sua está mais ativa. Porque eu preciso dizer para vocês que temos todas as feridas, só que em grau maior ou menor. E é isso que vai modificando a forma que a gente age e se sente perante o mundo. E curar a ferida da rejeição é que vai fazer você entender que você é importante para você. Isso é o seu maior dom, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. Porque se qualquer pessoa, eu vejo pessoas falando, se a minha mãe morrer, se meu pai morrer, eu não sei o que eu faço. Gente, você vai continuar a vida, sabe por quê? Porque se sua mãe e seu pai parar de respirar, você vai continuar respirando. Você não vai parar de respirar por causa do outro. Vai doer? Vai sofrer? Vai, mas vai passar. Agora, o que você vai fazer diante disso é que é a grande questão. Você quer viver como? É se escondendo da vida? Você quer viver como? Repetindo os velhos padrões dos seus pais? E eu preciso dizer que depois que você começou a repetir o padrão não é mais da sua mãe nem do seu pai, o padrão agora é seu. E quando o padrão se tornar seu, qual é o grande benefício disso? Você pode romper. Porque você não pode mudar seu pai, você não pode mudar sua mãe. Você, quiçá, pode mudar seu filho quando é uma criança. Mas você pode mudar você. Você pode ser diferente. Você pode assumir a responsabilidade por sua vida. E essa é a grande questão. E como é que você faz isso? Olhando para dentro de você. Se reconectando com dentro de você. É resgatando essa relação que existe, no caso da rejeição, para as mulheres com a mãe, para os homens com o pai. Por quê? Porque para você construir o seu edifício, você precisa ter alicerce, ou algum de vocês conhece uma casa, um prédio que fica de pé sem as bases fortes, e a sua base é sua mãe e seu pai. Tenha feito eles o que forem. Muitas vezes eu atendo mulheres, homens, que reclamam que foram abandonados pelos pais,
e aí foram adotados por outras famílias, ou que sofreram abusos sexuais, emocionais, físicos dos pais. E mesmo essas pessoas precisam achar aquilo de bom que esses pais têm para poder evoluir, sabe por quê? Porque se levar em consideração que você é fruto, e olha o que eu tô falando, fruto do amor entre um homem e uma mulher, e por mais que não seja esse amor que a gente tem, como é que eu vou dizer, do imaginário coletivo, desse amor perfeito, era o amor da forma que eles entendiam. E se você é fruto desse amor, sabe o que é que você precisa? Você tem a metade que é da mãe de vocês, que traz a energia do feminino, que traz a energia do autocuidado, que traz a energia de você se amar, que traz a energia de você se cuidar. E você tem a outra metade, que é a metade que corresponde à energia do masculino, que é a energia que vem do seu pai, que é a energia que diz, vá meu filho, vá pro mundo, ande, eu tô aqui, que faz você se sentir protegida, que faz você encarar os desafios, que faz você se desafiar. E aí, se você nega qualquer uma dessas partes, sabe o que acontece? Você entra em desequilíbrio. E quantas mulheres, por exemplo, e eu falo isso porque eu era uma dessas mulheres, que por conta das feridas que tinha em relação à mãe, se tornou uma mulher extremamente cheia da energia do masculino. Eu não usava um batom mais, eu não usava mais um óculos de cor, o óculos era mais escuro, o cabelo sempre preso, sempre usando calça, sem me enfeitar. Malmente cuidava de mim. Teve uma época que nem um creme no corpo eu passava. Só era tomar banho normal e lavar o cabelo e pronto. Sem nenhum cuidado, sem nenhuma vaidade. Por quê? Porque dentro de mim eu estava julgando a minha mãe por um monte de questões, eu estava culpando a minha mãe por um monte de questões. Eu era a vítima, coitadinha. E sabe o que acontecia com a minha vida nesse período? Ela só ia ladeira abaixo. Por mais que as pessoas olhassem e falassem, ah, não, a sua vida é de sucesso, você está no serviço público, você é um dos melhores salários da prefeitura, ah, você tem sua casa, ah, você tem seu carro. Gente, se a gente não tem amor por a gente, nada disso serve. Porque você se sentir importante, você se sentir amada, você se sentir respeitada, você se sentir valorizada, é o que de melhor você pode fazer por você. Porque quando você fizer isso por você, nada que os outros falem vai te abalar. Nada que os outros falem vão te impactar. E quando eu comecei a resgatar esse feminino, e eu resgatei esse feminino, curando essas feridas em relação à minha mãe, foi isso que me trouxe até aqui também. Foi isso que me trouxe a impor limites, a me amar mais, a me cuidar mais, a deixar de achar que o outro era mais importante que eu. E do mesmo jeito que essas mulheres ficam assim, homens, quando sofrem com essa ferida da rejeição e eles negam o pai, são aqueles homens que eles se enchem da energia do feminino. São aqueles homens que têm problema com a autoridade, que evitam conflito, que na relação é a mulher que dá é a mulher que direciona a casa. É aquele homem que é muito mais acolhedor, que não quer brigar por nada, que não quer entrar em conflito. Então a mulher reclama, ele não fala nada, ele não se impõe, ele acha que ele tem que aceitar tudo. E é um homem que no trabalho ele não consegue fazer a carreira dele progredir, financeiramente ele também fica com dificuldades, claro. Ele tá negando a energia dele que vai fazer ele ir pro mundo. Como é que ele vai pro mundo? Se escondendo. Negando esse masculino que
que bate no peito e diga, vem que agora é comigo. Se responsabilizando. E é por isso que, se vocês repararem, se vocês observarem, aí vocês já fico alerta de vocês observarem as relações de você. Essas mulheres que são muito fortes, que dizem que dão conta de tudo, essas mulheres guerreiras que falam, não, eu sou forte, eu dou conta de tudo, eu faço tudo sozinha, atrai que tipo de homem? Exatamente esse homem que é mais carinhoso, que meio que obedece ela, que não vai pro enfrentamento. Por quê? Porque ele tá ali cheio da energia do feminino. Então a mulher busca o feminino nesse homem e esse homem busca o masculino nessa mulher. Só que chega uma hora que fica pesado pros dois. Porque essa mulher não aguenta mais ter que carregar tudo nas costas sozinha, porque ela não aguenta. Porque ela, por mais que ela negue, a energia predominante dela é a feminina. E esse homem, ele chega uma hora que ele não aguenta mais se esconder, não se manifestar. E é normalmente nessa hora que, por exemplo, estão tendo crises de pânico, crise de ansiedade, que estão no auge dos problemas. Por quê? Porque simplesmente não estão vivendo quem realmente são, por conta de negar as suas feridas. E já faço um alerta, comece a perceber. Quem sofre com a ferida da rejeição aprendeu com seu próprio pai e com sua própria mãe. Se você observar bem, você vai perceber características dessas que eu falei pra você, de rejeição nesse pai e nessa mãe. As mulheres vão perceber na mãe e os homens vão perceber no pai. E aí o que acontece? Esse pai e essa mãe começam a rejeitar o filho e a filha, e o contrário é verdadeiro. E se você não quebrar esse ciclo, sabe o que vai acontecer? Você vai repetir com seus filhos. E seus filhos vão sofrer com a ferida da rejeição, igual como você fez. E é justo, ao invés de você cuidar do alicerce para construir o prédio, para que seus filhos possam evoluir, você simplesmente deixar que eles fiquem no mesmo patamar, porque vocês não tiveram a coragem de olhar para vocês e se curarem para viver, ao invés de sobreviver. Sendo que hoje vocês já têm acesso, hoje vocês já têm conhecimento para isso. É essa a herança, o legado que vocês querem deixar para os filhos de vocês? Que eles busquem a essência dele na opinião dos outros, no julgamento dos outros, no que os outros esperam deles? É essa reflexão que eu quero que vocês façam. Digam pra mim o que é que estão achando, se fez sentido pra vocês. Então, gente, as pessoas, elas erram mais na hora de curar essas feridas da rejeição, no medo de se conhecerem, no medo de olharem pra dentro de si, no medo de simplesmente se priorizarem. E enquanto vocês não fizerem isso, simplesmente os outros vão reger a vida de vocês. Os outros vão comandar a vida de vocês. E aqui a Olga falando faz sentido. Então, eu espero, a Neuza também falando que pra ela fez muito sentido. Então, eu espero que vocês deem esse passo de se reconhecerem, de se priorizarem, de irem para essa jornada, de resgatar a autoestima de vocês, de resgatar esse prazer pela vida que vocês têm aí. Se permitam se cuidar. E antes de terminar, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vi uma pergunta, eu li, mas esqueci. A Rose colocou aqui, ó. Ela perguntou sobre a questão de sintomas físicos. E quando você não sabe o porquê deles, o que querem dizer? E, gente, em relação a sintomas físicos, os sintomas, eles normalmente, a depender de onde eles acontecem, a depender de que parte do corpo tá ali influenciada, quem estuda isso, que é uma área da medicina que chama de medicina germânica, consegue decodificar esses sintomas. Mas eu vou dizer pra vocês, muito
mais importante do que essa decodificação? Ela ajuda para quem tá de fora a entender vocês, assim como essas características que eu fui dizendo para vocês. Mas se vocês começam uma jornada de autoconhecimento e você se permite questionar você sobre esses sintomas sem cobrança de ter resposta certa ou errada, essas respostas vão vir. E a pergunta que você vai fazer é: quando você sente determinado sintoma, esse sintoma te impede de fazer o quê? Porque vocês vão começar a perceber que esses sintomas aparecem com a função de te desviar de alguma coisa. A gente precisa entender que a doença, assim como os problemas, ela simplesmente existe porque nós criamos. Parece loucura. Parece que talvez vocês achem, meu Deus, essa mulher agora enlouqueceu de vez. Mas eu preciso dizer para vocês que os problemas nós criamos, as doenças nós criamos, porque esse problema, essa doença está trazendo um benefício pra gente. O que é esse benefício? É o que tecnicamente eu chamo de ganho secundário. O ganho secundário é aquilo que eu ganho de alguém, principalmente quando eu tenho uma relação de dependência emocional, e aí essa pessoa me dá isso que eu quero. E aí eu vou dar o meu exemplo pra vocês. O vitiligo começou aos 15 anos. E eu sempre neguei que o vitiligo me incomodava. E eu não encarava o vitiligo. Deixava ele aí e tipo, não me incomoda, mas por exemplo, eu não saía, eu evitava lugares, eu evitava conhecer pessoas, tudo por conta disso. E aí, quando eu comecei nessa jornada, no início eu comecei a perceber, uma das primeiras coisas que eu percebi foi que o vitiligo fez eu me sentir importante. O vitiligo, quando apareceu, eu sempre fui a filhinha boazinha, quietinha, a que não precisava ser chamada atenção, que estudava sozinha, que tirava notas boas. Então, na minha infância, a minha mãe não precisava cuidar de mim. Eu fui tipo uma mini adulta. E aí, aos 15 anos, quando o vitiligo apareceu, a minha mãe começou a se preocupar comigo. Ela começou a olhar pra mim. Ela começou a falar: minha filha, por que isso aconteceu com você e tal? Conscientemente, eu comecei a negar o vitiligo porque quando eu via a minha mãe daquele jeito, aquilo me fazia sofrer. Mas inconscientemente eu gostava. Inconscientemente eu falei: opa, minha mãe tá olhando pra mim. E gente, quem fazia isso era aquela criança que tava ali dentro de mim. Que 3, 4, 5, 6 anos, que não via a mãe olhando pra ela. Que a minha mãe, quando falava comigo, era mais pra reclamar. E ainda dizia: mas você é um exemplo, você é mais velha. E aí, o vitiligo era a forma que eu tinha de chamar atenção. E aí, eu fui usando isso como importante em vários momentos da minha vida. Então, eu falava: eu fiz isso, mesmo com vitiligo eu consegui fazer. E o vitiligo não me impede de nada. Então, ter vitiligo ou não faz diferença. Não me deixa mais ou menos importante. Mas me dava a sensação de que as pessoas estavam me dando mais atenção. E no fundo era o que eu estava buscando. Porque eu me sentia abandonada, eu me sentia rejeitada. E eu queria que as pessoas olhassem, eu queria reconhecimento. Só que quem quer reconhecimento é uma criança. E isso é tão claro que quem tem filho aqui, o que é que acontece quando essa criança começa a ir para a fase adulta, que é ali da adolescência, 13, 14, 15 anos, o filho de vocês quer presente? Quer beijo e abraço de aniversário? Não. Eles começam a querer ter dinheiro, porque adultos querem recompensa. Então eu era uma adulta que trabalhava e ao invés de querer uma recompensa, um salário digno, ter reconhecimento no sentido financeiro, sabe o que é que eu tava buscando? Era que batesse nas minhas costas e falasse: você é muito boa. Parabéns.
meu jeito, muitas vezes, é com ansiedade. Tem gente que não quer curar uma ansiedade, uma depressão, sabe por quê? Eu já ouvi mulher falar assim, mas depois que eu fiquei doente, os meus filhos começaram a cuidar de mim. Começaram a me dar atenção. Então ela não vai querer melhorar, gente. Então, ao invés de se preocupar especificamente o que é que esse sintoma quer dizer, se preocupe o que é que eu tô ganhando com esse sintoma. Será que é atenção? Quem é a pessoa que tá te dando mais atenção porque você tá doente? Quantas vezes eu adoeci para ter essa atenção? Então eu vomitava, passava mal, e aí as pessoas viam, o que é que tá acontecendo? E aquilo me agradava, eu me sentia amada. E, gente, eu tô falando assim hoje, mas na época que isso acontecia, eu não entendia. É tanto que hoje, quando eu adoeço, as pessoas nem sabem. Minha mãe mesmo fala, por que você não me disse que você tava doente? Pra quê? Tô medicada. Tô me tratando. A minha mãe nem mora na mesma cidade que eu. É simplesmente eu me cuidar. E aí a Rose colocou aqui, minha família nem sabe dos meus sintomas. É isso. Isso mostra que você já tem uma parcela aí de você que já tá adulta. Que já sabe que tem um problema e que você precisa resolver. Mas você ficar doente te impede de fazer o quê? Muitas vezes, gente, te impede de sair da casa da mãe e do pai. Muitas vezes você quer ficar ali perto deles. Quer ficar ali naquele ninho. Muitas vezes as pessoas entram em falência para voltar na casa do mãe e do pai. Muitas vezes terminam um relacionamento porque querem continuar ali presos com a mãe e o pai. Então começa a perceber o que é que está por trás desses sintomas. E aqui não tem certo nem errado, porque lembrem o que eu sempre falo. Aqui a gente está falando da percepção, da forma como você se sente. E para vocês ficou claro essa questão de como o problema, como uma doença pode estar servindo para você simplesmente ficar preso numa situação, numa relação de dependência emocional? Gente, tem gente que fica doente para não se separar, para o marido não deixar. Porque enquanto eu tô doente, ele tá aqui cuidando de mim. Então, isso é sério e isso tá interferindo na sua vida. E sabe o que é importante que você pensar sobre isso? É que tá tudo bem você fazer isso. Mas enquanto você tá impedindo esse marido de ir pro mundo, achando que ele precisa cuidar de você, você também tá se impedindo de ir pro mundo. Você tá se impedindo de viver. Você tá prostrada numa cama, num sofá, se fazendo de vítima e de coitadinha. É isso que vocês acham que você merece? É isso que você acha que é o seu papel nesse mundo de hoje? Então, essa é uma reflexão importante para vocês fazerem. A Rose botou aqui, não moro com eles, mas vim de São Paulo para ficar perto. Deixei minha filha lá e está errado com certeza. Rose, você já entendeu onde está o problema. E aí, cabe a você decidir como resolvê-lo. E lembrando que os filhos são responsabilidade de vocês enquanto eles são menores. À medida que vão crescendo e vão se tornando adultos, 19, 20, 21 anos, aí eles são responsáveis por eles. Você já perde essa responsabilidade. Por quê? Porque eles se tornam adultos. E adultos cuidam de si. Então, já fica o alerta de começar a observar essa relação. Se aí você deixou a sua vida em São Paulo para vir morar perto dos seus pais, deixando até sua filha, como é que você não quer ter sintoma? Se ao invés de olhar para o futuro, você está olhando para o passado. Gente, vocês precisam entender que a vida é passado, presente e futuro. O futuro está na frente. O futuro de vocês são os filhos de vocês.
Se vocês estão olhando para trás, presos ao passado, você não anda. Eu já participei, eu corria, fazia corridas de rua e tinha os treinos. E nos treinos tem treinos que você corre pra frente e tem o treino que você corre pra trás. Experimenta correr pra trás, experimenta andar pra trás e percebe qual é a tua velocidade e percebe como você tem medo. Por quê? Porque simplesmente é contra-intuitivo, não é o caminho natural. Mas você tá fazendo isso. Ao invés de olhar para quem está na sua frente, você está olhando para trás. E assim é impossível se curar. E aqui a Rose botou, minha filha tem 18. E por que eu digo que é impossível se curar, gente? Porque você está indo contra uma lei da natureza. E essa evolução sistêmica é como se fosse uma lei da natureza. É a lei natural. É como se fosse uma onda. A onda vem do mar para a praia. Ninguém nunca viu uma onda sair da praia, da areia do mar, para o mar. Então, o caminho natural dos filhos é exatamente esse. É seus pais, você e seus filhos. É assim que a vida acontece. E se você inverte essa ordem, você adoece. Não tem diferença. Enquanto a gente ficar olhando para o passado, a gente não caminha. E eu tô falando aqui porque muitas vezes a gente viu nossos pais passando por situações difíceis. Às vezes foram brigas, às vezes dificuldades financeiras, escassez financeira. E aí a gente cresce querendo salvar nossos pais, e isso tô falando que eu já tive esse desejo, eu tenho amigas que falam sobre isso, que eu vou fazer de tudo pra dar pra minha mãe tudo que ela não conseguiu me dar, tudo que ela não teve. E sabe o que acontece? Você simplesmente negligencia a pessoa mais importante da sua vida, porque ao invés de fazer o que você precisa fazer pra você ter sucesso e aí você ajudar a sua mãe, você nem ajuda ela e você nem avança, sabe por quê? Porque você acha que se você fizer isso, você vai ter que carregá-la. E, gente, filhos não aguentam carregar os pais. Isso adoece. Os pais são maiores que nós, então a gente não consegue carregar. Então, quanto mais você quiser salvar seus pais, querer estar com eles, fazer tudo por eles, mais você vai ficar presa. Então, comece a perceber se os movimentos que vocês estão fazendo por vocês e se estão fazendo na direção dos filhos de vocês, se estão fazendo para o futuro. Pai e mãe, a gente precisa ter dentro da gente alinhado para que eles deem a energia do feminino e do masculino necessária para que a gente tenha muita autoestima, para que a gente consiga falar, eu sou o máximo, sabe? Você se olhar aqui, eu quero que vocês aí se olhem, se tiver um espelho, se olhe e diga, eu sou linda, eu sou atraente, eu sou extraordinária, eu sou gostosa. E perceba se falar isso pra você é confortável. Porque se não for, é aí onde tá. É aí onde você tem que atacar. Para que você traga esses alicerces. Que é esse resgate da relação com a sua mãe, o resgate dessa relação com o seu pai. Para que isso tudo esteja bem alinhado dentro de você e você possa seguir a sua vida, fazendo aquilo que faz você se sentir cada vez mais viva. E quem quiser saber mais sobre isso, quem quiser dar esse passo para já se resgatar, para já começar essa jornada de falar, não, Iane, eu não aguento mais ficar nessa vida de sobrevivência, só sentindo isso, aquilo, e quiser começar essa jornada de resgate desse feminino, desse masculino, desse alinhamento dentro de você, é só me chamar no direct que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês nessa jornada, porque eu trabalho com processos exatamente que ajudam você a se
autoconhecer, a resgatar a sua autoestima, a controlar essa mente aqui, ó, de uma forma que te leve na direção dos seus objetivos. Que esse é o grande lance. Você aprender a controlar a sua mente. Por quê? Você não é seus pensamentos, você não é sua mente, você é o dono disso tudo, você é a dona disso tudo, é você que precisa controlar. Então é você que precisa dizer as regras para sua vida. É você que precisa dizer a direção pela qual você anda. E antes de concluir, só vou fazer um resuminho para vocês do que a gente viu hoje. Hoje a gente viu a ferida da rejeição. Ela é uma das 5 feridas que a gente vai estudar. Essa é a primeira ferida. Ela acontece exatamente quando muitas vezes a mãe ou o pai não receberam bem essa notícia da gravidez. Então levaram um susto, não estavam esperando uma gravidez indesejada, uma gravidez por acidente. E aí você já nasce com uma ferida de que eu não sei quem eu sou, eu não deveria estar aqui. E isso faz você ter um padrão de comportamentos e inclusive físico de ser aquela pessoa magrinha, pequenininha, que quer fugir. Por quê? Porque você concentra a sua vida aqui, ó, na cabeça, no mundo intelectual. Então você é uma pessoa que as pessoas costumam dizer: ah, você vive no mundo da lua, você sonha demais, você é muito imaginativa. E entenda que você ser tudo isso, ao invés de você carregar isso como uma dor, como algo ruim, você precisa entender que você é um gênio. Que as ideias inovadoras, as inovações vêm de pessoas exatamente com essas características, desde que você entenda que essas suas características te tornam uma pessoa especial, que são essas características que fazem você ser cada vez mais importante. Quando você entender isso, aí você muda o jogo, e aí você ganha a liberdade para ser quem você é, porque você consegue usar as suas habilidades. Porque a rejeição foi a forma que você interpretou aquela situação. Mas isso não quer dizer que seus pais deixaram de amar você, deixaram de achar você importante. E mesmo que você não consiga compreender que o que eles deram para você era a forma de amor que eles tinham, se você mesmo assim se sentir muito magoado, ter raiva, ódio deles por conta disso, eu preciso te dizer que a raiva é a outra capa do amor. Então, você é tão grato por ser filhos dele, você é tão grato porque eles te deram a vida, mas eles não te trataram da forma que você gostaria, e aí você fala: ah, não, então eu não quero mais nada. Só que esse não querer mais nada é impossível, porque eles te deram o teu bem mais precioso, que é a vida. Então, se permita viver, se permita ser feliz, se permita ser você. E se precisar de ajuda nessa jornada, conte comigo, que eu tô aqui do lado de cá, torcendo para que você também consiga construir a sua vida plena e feliz, assim como eu tô construindo a minha. Beijo no coração de vocês, obrigada por estarem aqui e até a próxima. Só um detalhe, gente, para estimular vocês e para vocês memorizarem, aprenderem ainda mais esse conteúdo que tá aqui, eu vou deixar essa live gravada e eu quero que nos comentários vocês coloquem qual foi o maior insight que vocês tiveram. Porque à medida que você escreve aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, a sua mente fala: isso é importante, e ela aprende mais rápido. E aí você vai estar com esse conhecimento aí dentro de você, para você ficar mais alerta para os seus problemas, para você ficar mais alerta para as suas doenças, para você ficar mais alerta a como você se sente e o que você precisa fazer para que você consiga dominar essa sua mente e que você entenda que você, enquanto razão, pode usar as suas emoções para te levar para onde você quer, ao invés de deixar que elas te paralisem. Beijo no coração de vocês e até mais!